Então o que a gente vai fazer aqui nessa aula é uma passada rápida no capítulo 8 da disciplina Equilíbrio Químico. Todas as deduções do que eu vou mostrar vocês podem encontrar no Koretsky, na seção 9.1 a 9.5, no Sandler, no livro do Sandler 9.1, a terceira edição, e os slides do capítulo 8 da aula. Então vou tentar ser breve para mostrar um exemplo, mas a ideia é a seguinte: imagina que vocês têm uma reação do tipo dois reagentes formando dois produtos, A, B, C, D maiúsculo, e os coeficientes estequiométricos são os numerozinhos ali na frente, minúsculo, A, B, C, D. Por convenção, o nosso coeficiente estequiométrico, a gente vai usar a letra nu, e toda vez que ele for um reagente, ele vai ser negativo, e toda vez que ele for um produto, vai ser positivo. Então, por exemplo, o nu do componente A, ele vale menos A, tá? E o nu do componente C, ele vai valer o valor de C. Tá? Para o B seria menos B, e para o D, menos D. E a ideia é a seguinte: imagine que vocês têm um sistema reacional, e nesse sistema reacional, a gente começa com uma dada quantidade Na0 dos meus reagentes A, NB0 do reagente B, e nesse sistema reacional a gente aguarda um longo tempo, não vamos se preocupar com a cinética, até que ele atinja o equilíbrio termodinâmico. E a questão é a seguinte: se eu tenho uma reação em que A e B forma C e D, quanto eu vou ter de cada componente no final? Então essa é a pergunta, a questão de engenharia que a gente precisa responder. Tá? Qual é a composição do sistema em número de mol, tá? E também em termos de fração molar. Existem várias formas de a gente trabalhar com esse problema. Tá? Em equilíbrio a gente costuma usar um conceito que é chamado de grau de avanço, tá? Introduzido ali no slide 2 do material. Ele basicamente é dado pela diferença entre o número de mol final e inicial de um dado componente normalizado pelo seu coeficiente estequiométrico. Tá? E ele pode ser expresso então para qualquer um dos componentes. Por exemplo, se eu expressar em termos do A, ele vai ser o quê? O número de moles no final, menos o que tinha no início, dividido pelo coeficiente estequiométrico, que como a gente viu aqui, ó, menos A. Então eu posso fazer isso para o B, vai ficar uma equação bem parecida, e eu posso fazer, vou mostrar para um dos produtos, seguindo a mesma lógica, ó. Aí, claro, fica positivo, mais C. Para que serve isso? Pelo seguinte, porque eu posso expressar no final da reação qualquer um deles usando, qualquer uma do número de moles usando o grau de avanço. Por exemplo, se eu pegar essa equação aqui igual a x e isolar Na, eu vou ficar com, façam aí vocês também para conferir, né? Eu vou ficar com isso aqui. Se eu fizer com C, eu também vou ficar com uma equação muito parecida. Vou ficar com NC0, só que como o coeficiente é positivo, né, mais C vezes o grau de avanço. E eu posso fazer isso para quantos componentes eu tiver no sistema. Então a questão é a seguinte: se eu quero determinar aqui, ó, qual o número de moles que eu tenho no meu sistema ao final do processo, quando ele atinge o equilíbrio, no final das contas, isso se reduz a um problema no qual eu preciso determinar, ou seja, qual é esse grau de avanço. Com esse grau de avanço, eu basicamente consigo pegar todas as propriedades do sistema. Para montar a composição do sistema, a gente costuma montar o que a gente chama a tabela estequiométrica, que também está lá no slide 2. Então seria a ideia seguinte: vocês têm no início, no final, e vocês têm qual é a fração molar final. E vocês montam uma tabela da seguinte forma. Por exemplo, para minha espécie A, no início eu tinha Na0. E no final eu vou ter Na0 menos AX. Aí eu farei isso para o meu componente B, para o meu componente C e para o meu componente D. Tá? Então vai ficar a mesma coisa. Ó. E eu simplesmente vou preenchendo dessa forma padrão, como vocês podem ver lá no slide. Então, do início eu tenho um somatório total do número de moles, que é Na0 mais NB0 mais NC0 mais ND0. Essa folha eu vou disponibilizar para vocês, tá lá no Moodle, tá? E aqui também vocês fariam todo o somatório.
E no final, a fração molar de cada um seria o quê? A quantidade de um dado componente dividido por esse somatório aqui embaixo. Ó, tá? E vocês repetiriam para todos. Então vocês podem ver isso de forma genérica lá no slide 2, tá? Ou lá no exercício que a gente vai resolver no final da aula. Então, de uma forma ou de outra, eu consigo determinar o que eu tenho no início, estabelecer o que eu tenho no final, tá? E de alguma forma determinar a fração molar de cada componente. Então vocês notem que no final das contas tudo que eu preciso é calcular o x. Então meu problema central é esse aqui. Ok? Então vamos adiante. Como é que eu determino esse grau de avanço para essa reação? A questão é a seguinte: se vocês olharem lá nos slides 3, 4 e 5 do material de aula e nas seções dos livros que eu falei, o problema consiste no seguinte: existem várias maneiras, digamos assim, de formular o conceito de equilíbrio químico. Tá? Um deles é o seguinte: se eu pegar, tá, e expressar a energia livre do meu sistema, energia total, com o conteúdo que a gente viu lá nos capítulos anteriores, ele vai ser basicamente o somatório de NI, número de mol de cada componente, tá, vezes a energia de Gibbs parcial molar, para todos os componentes do sistema. Se eu graficar essa função, esse G em função do grau de avanço, porque uma vez que o grau de avanço se altera, vai alterar o número de moles, como a gente viu, ó, na folha anterior, ó. Ou seja, eu tenho x aqui, ó, número de mol do sistema, tá? Eu poderia expressar esse G em função do x, e o que a gente observa genericamente é isso aqui. Ou seja, vai existir um valor aqui de x, tá, que ele vai dar o menor valor da energia livre de Gibbs total do sistema possível. E como a gente viu lá nos capítulos anteriores, é aqui onde a gente tem um equilíbrio. Então, basicamente, o nosso problema se reduz em determinar o valor de x tal que a energia livre é o mínimo. Tá? Só que o problema é o seguinte: eu tenho que trabalhar com essas energias de Gibbs parciais molares. Então, assim, ó, então, se vocês olharem lá o material de aula, tá, é possível demonstrar que isso é equivalente a satisfazer essa igualdade aqui. Ó. Tá? Toda a dedução vocês encontram lá no Sandler ou no Koretsky, nas seções lá 9.1, como eu disse para vocês, do Sandler, e na seção 9.2, 9.3 do Koretsky. Tá? Então, nós temos um problema que não mudou em dificuldade, porque ainda a gente tem a energia parcial molar. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: costuma-se, se vocês olharem lá o material, como eu disse, o objetivo aqui não é dar todos os detalhes, mas a ideia é a seguinte: se vocês olharem lá no slide 3, vocês vão notar que é possível usar um valor de referência para calcular essa energia livre, que a gente vai chamar de G0. Tá? E a partir desse valor de referência, a gente pode calcular o valor em qualquer temperatura e pressão, tá? Usando o conceito ali que é introduzido de atividade. Ok? O que é atividade? Se vocês olharem lá no material, é simplesmente uma razão entre a fugacidade, coeficiente de fugacidade do componente na mistura numa dada temperatura e pressão, comparado com o mesmo de uma temperatura e numa pressão de referência. Tá? Então a gente vai usar essa equaçãozinha aqui. Ó. E se vocês conferirem lá na dedução, vocês vão ver que essa relação aqui, ó, ao se jogar essa informação aqui, ó, ou seja, se eu substituir isso aqui, tá? Ele vai chegar numa outra relação que é essa aqui. Ó, que quer dizer a mesma coisa. Tá? Igual logaritmo do produtório de AI elevado do coeficiente no I. Todos os detalhes vocês podem encontrar lá no livro. Esse produtório aqui, que não lembra, é o equivalente lá do somatório. Tá? E só que, em vez de ser uma soma dos termos, é um produto dos termos. Bem, depois dessa etapa, vocês notem o seguinte: eu tenho aqui desse lado agora, ó, um somatório dos coeficientes estequiométricos e o GI só na minha condição de referência. E eu vou dar um nome para esse cara aqui. Ó. Esse aqui, ó,
vai ser o nosso ΔG, variação de energia de Gibbs, na reação, tá? Na condição padrão. A gente vai dar esse nome para ele. E a gente vai ver que a gente pode calcular, daqui a pouco, vocês vão ver que a gente pode calcular ele a partir das energias livres Gibbs de formação numa dada condição padrão. Tá? Então, a gente pode escrever esse novo critério de equilíbrio, ou seja, nossos critérios são energia livre de Gibbs é o mínimo, que matematicamente corresponde a essa condição, e com a introdução desse conceito nós temos uma nova definição. Se eu jogar agora essa nova definição do ΔG de reação, o que eu tenho? Eu vou ter o seguinte, menos ΔG de reação sobre RT, na condição padrão, tá? Igual o logaritmo desse produtório, dessas atividades. Que a gente vai ver, o que é essa atividade? A gente vai ver que, por exemplo, para gases ideais, isso aqui se resume basicamente à pressão parcial. Tá? Isso a gente vai chegar lá daqui a pouco. Bem, costuma-se criar também, tá, introduzir um conceito que é a da constante de equilíbrio, lá que vocês devem conhecer. Tá? E se eu introduzir a constante de equilíbrio, ela é dada por definição como exponencial, tá, desse termo aqui que a gente acabou de introduzir no problema. Tá? E se eu tenho aqui então, ó, aplico a exponencial dos dois lados, o K é simplesmente igual o produtório das atividades vezes o coeficiente no I. Então esse produtório seria, por exemplo, aquela nossa reação, seria algo do tipo o A do componente A elevado no menos A de B na menos B, igual, multiplicado por AC na C, AD na D. Ou seja, para cada um dos componentes A, B, C, D elevado a seus coeficientes estequiométricos. Onde isso aqui, por sua vez, ó, vamos só ocupar esse espaço em branco aqui, ó, pode ser dado dessa forma. Ok? Beleza. Então o que é importante ressaltar é que todas essas equações que estão nessa folha aqui, que eu estou marcando com um quadrado agora, todas elas correspondem ao mesmo critério de equilíbrio. G mínimo, quer dizer que isso é válido, quer dizer que isso é válido, e isso aqui é válido. Tá? Por causa da temperatura que a gente está trabalhando aqui. Ok? Beleza. O que a gente faz com isso aqui agora, então? O que a gente pode trazer? A gente pode trazer o seguinte. Vocês notem, vamos reescrever esse nosso fator K aqui. Então, K igual a exponencial do menos ΔG de reação na condição padrão por RT, que por sua vez, então, para aquela reaçãozinha em questão, vai ser o produtório lá das atividades, dos produtos sobre os reagentes, ou seja, isso é proporcional à composição dos produtos sobre os reagentes, ou seja, se esse K tem um valor grande, significa que a minha razão de produtos para reagentes é alta, ou seja, eu tenho mais produtos do que reagentes. E se esse meu K é um valor pequeno, significa que a razão é invertida, ou seja, eu tenho uma quantidade de reagentes superior à quantidade de produtos. Então o K, além de ajudar vocês a fazer os cálculos, ele vai poder dar uma ideia para vocês dizer se a reação está deslocada no sentido de formação de produtos ou de formação dos reagentes, na forma que vocês estipularam lá a estequiometria da reação inicial. Então a questão fica agora, do ponto de vista prático, tá, para a gente chegar lá numa expressão em termos do grau de avanço, nós temos que aprender a expressar isso aqui em termos da composição do sistema. E nós temos que ver como calcular essa variação de energia livre aqui na condição padrão. Esse é fácil. Para calcular esse termo, tá, nós vamos escolher, lembrando, então, essa é a nossa condição de equilíbrio agora. Ó, a nova condição de equilíbrio reformulada, lá, a partir lá daquele critério de que a energia livre de Gibbs do sistema tem que chegar no mínimo. Então, esse ΔG de reação, ele é definido, como a gente viu lá, da seguinte forma. A gente pode pegar e simplesmente calcular ele a partir das energias livres Gibbs de formação em qual condição? Numa condição padrão. Que condição padrão é essa? Nós vamos trabalhar sempre com
298K e P1 bar. Por que isso? Pelo seguinte, se vocês pegarem aquela tabela lá que vocês usam desde o começo do semestre, ó, a mesma lá do apêndice A, vocês vão ver que existe lá na tabela A.3 uma tabela de entalpias e energias Gibbs de formação nessa condição padrão. Então, para que a gente usa? Justamente para calcular a constante de equilíbrio, tá, nessa condição padrão, nessa temperatura de 298. Tá? Então, basta a gente identificar qual é o ΔG de formação na temperatura do componente, que vocês vão buscar aqui, nessa tabela, claro, ela continua aqui desse lado. Então, nesse caso, que seria algo do tipo, por exemplo, seria... Lembrando que o coeficiente estequiométrico é sempre positivo para os produtos, negativos para os reagentes, seria o C vezes o ΔG de formação do componente C, mais D vezes o ΔG de formação do D, menos A vezes o ΔG de formação do componente A, menos B, o coeficiente estequiométrico, ΔG do componente B, onde vocês buscariam isso daquela tabela, como a gente vai ver no exemplo daqui a pouco. Então é assim que a gente calcula o ΔG na condição padrão, que me permite calcular o K nessa temperatura, na temperatura de 298. Variações com temperatura a gente vai estudar depois, a gente vai sempre usar como base essa informação 298. Para chegar nas atividades, então vocês vão ver lá no slide 6, tem várias formas de expressar essa atividade. E ela consiste no seguinte, vamos focar em gases. Se vocês pegarem um gás ideal, vocês vão ver que a atividade, olhando lá no material de aula e nos slides, que essa atividade ela é simplesmente dado, a definição dela é a seguinte, é a fugacidade do componente da mistura, numa dada temperatura e pressão, tá? A razão dessa com essa fugacidade na condição de referência. Então ela seria dada da seguinte forma, ela é simplesmente a pressão parcial dividido pela pressão de referência, que no nosso caso nós vamos usar sempre 1 bar. E é importante deixar esse bar aqui, ó, porque se vocês colocarem aqui na equaçãozinha depois, o que pode acontecer? A razão, por causa dos coeficientes C, D, A e B não serem totalmente equivalentes, pode sobrar 1 bar ali na história. Então vocês têm que garantir que para chegar no resultado correto, essa pressão que vocês estejam trabalhando também esteja em bar. Então a gente costuma deixar aqui, tá, a nossa condição explícita em bar, para garantir que vocês vão usar a pressão em bar aqui. Se eu tiro isso aqui, vocês acham que eu posso usar em milímetro de mercúrio, Pascal, qualquer unidade de pressão, e a gente vai ver que isso não fecha, não é consistente dimensionalmente. Para o gás real, a atividade, tá, ela é bem parecida. É a pressão parcial vezes o coeficiente de fugacidade na mistura, dividido pela pressão de referência, tá, onde isso aqui, tipicamente, vocês tiram de uma equação de estado. Então, vocês podem consultar lá no livro, vocês podem usar qualquer uma das equações de estado que a gente viu para calcular aqui a fugacidade do componente na mistura, tá, o coeficiente de fugacidade e fugacidade do componente na mistura, para então chegar na tal atividade. Aqui na aula a gente vai focar só nesse caso aqui, ok? No caso de gás ideal. Esse seria o caso do gás real, então. Então vocês podem ver lá o que acontece com líquidos, que aparece o coeficiente de atividade, né, que é diferente da atividade, lá o conceito que a gente viu lá, que vem lá de misturas não ideais. Tá? E agora então a gente tem aí um ferramental de cálculo, que por enquanto, digamos assim, só um monte de letrinhas, vamos colocar em prática daqui a pouco, né, para a gente ver. Mas essencialmente o que a gente precisa resolver lá no nosso problema original, ó, voltando ao problema original, lá a folhinha 1, lembrando, eu tenho que chegar, ó, nisso aqui. Com isso aqui eu defino toda a composição do sistema. Então a gente vai ver que esse x aqui, ó, ela vai ser matematicamente a solução dessa equação que a gente está formulando. Então a gente já consegue expressar essa equação em termos de fração molar. Tá? E se vocês lembrarem lá, quando eu montei aquela tabelinha, vocês notem que além de expressar o número de mol, eu já expressei a fração molar. Então no exemplo a gente vai ver que é por aqui que a gente vai estabelecer uma relação entre fração molar, atividade e a constante de equilíbrio. Tá? Bem, importante ressaltar que esse K, da forma que a gente está calculando aqui, ele é válido à temperatura de 298. Ele é só uma função da temperatura, ele não é função da pressão, ele é função só da temperatura. Como é que eu faço para obter informações em diferentes temperaturas então, de 298? Porque nem todas as nossas reações acontecem a 298. Bem, a gente poderia partir lá, voltar, obter esse ΔG numa diferente temperatura, mas isso a gente não tem. O que a gente tem disponível, tipicamente, é o ΔG a 298.
Então, se vocês olharem lá nos livros, ou no slide 7, dá para mostrar toda a dedução, vocês vão observar o seguinte, que existe uma equação, que é chamada equação de Van't Hoff. Eu vou pular aqui um pedaço, tudo da dedução. Tá? Mas essa equação ela estabelece o seguinte, ela estabelece uma relação entre a variação da constante com a temperatura, uma pressão constante, com uma propriedade que é análoga ao do ΔG de reação, mas na verdade não é o ΔG de reação, é o ΔH, a variação de entalpia de reação. Tá? Então vocês notem o seguinte, essa equação, nessa forma, uma equação muito importante em equilíbrio químico, em termodinâmica em geral, ela te diz o seguinte, ela te estabelece uma dependência entre a constante de equilíbrio e a temperatura, tá, por uma dada pressão, em função do ΔH de reação. Então vocês notem o seguinte, ó, se esse ΔH de reação aqui, ó, ele for positivo, ou seja, vocês têm uma reação que é endotérmica, vocês notem que um aumento de temperatura, tá, leva a um aumento do K. Por quê? Porque a derivada do logaritmo de K com a temperatura é positiva. Então, se isso é positivo, isso tem que ser positivo, desde que esse valor seja positivo. Então, quando a gente tem uma reação endotérmica, como está apontado lá no slide, ela sempre favorece a formação de produtos. Se eu tenho uma reação que é exotérmica, ou seja, esse ΔH é negativo, isso significa que, quando eu aumento a temperatura, o K diminui. Então, o aumento de temperatura leva a uma diminuição de K. Então, ele desloca a reação no sentido de formação dos reagentes. Então, se eu quero deslocar a minha reação para favorecer a formação de produtos, se ela é endotérmica, eu tenho que aumentar a temperatura. Se ela é exotérmica, eu tenho que reduzir a temperatura. Tá? Bem, essa equação aqui ela não é muito prática para cálculo ainda. Por quê? Porque ela não me dá um valor para K direto. Então existe lá uma aproximação, que se vocês olharem lá no slide de aula e nos livros, né, que essa equação, se a gente fizer algumas aproximações, que é esse ΔH de reação, que é calculado analogamente, e onde é que a gente tira esse ΔH de reação? A gente vai ver, ó, que quando a gente pega essa tabela, para cada componente vai existir tanto o ΔG de formação a 298 quanto o ΔH a 298. Tá? Então existe uma aproximação que é a seguinte, se a gente assumir que o ΔH, tá, ele é constante na faixa de temperatura desejada, a gente pode partir de uma condição padrão que é no qual a gente conhece, né, que é 298, e integrar essa equação para obter ela em qualquer temperatura. Tá? Se esse ΔH então pudesse ser assumido constante nessa integração, vocês chegam na seguinte equação, ó. Logaritmo da constante numa temperatura T2 sobre uma constante T1. Confiram lá no Sanders, se quiserem ver os detalhes, mas é bem simples. Ó. Menos ΔH de reação dividido pelo R vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Tá? Uma equação bem parecida com o que vocês, por exemplo, matematicamente falando, né, que vocês viram lá em equilíbrio de fases, equação de Clapeyron-Clausius, bem parecida. Tá? Aí o que a gente faz é o seguinte, essa temperatura T1, no qual a gente tem o K1 e o T1, a gente sempre usa a informação a 298. E com essa equação, então, eu posso tirar o meu K em qualquer outra temperatura. Tá? Se eu puder fazer essa hipótese de que o ΔH é constante, senão eu teria que voltar aqui na equação, se eu tenho um ΔH dependendo da temperatura, efetuar a integração e tudo mais. Então, como fazer isso, vocês olhem no livro, mas a gente vai focar no caso onde esse ΔH de reação, ele é uma constante, que a gente tira das informações a 298. Então, nessa equação, ó, que está lá no slide, final do slide 8, ó, vocês podem usar a temperatura de 298, o K 298, e calcular o K em qualquer outra temperatura. Então é assim que a gente leva em conta o efeito da temperatura. Aí uma questão que surge é a seguinte, tá, então nossos cálculos, e agora eu sei fazer para a pressão de 1 bar, tá, posso fazer para a pressão de 1 bar, de qualquer temperatura, 298 e qualquer uma. Como é que a pressão influencia aí no esquema? Bem, a pressão não muda, isso é muito importante, a pressão não muda a constante de equilíbrio. Ela vai mudar o quê? Ela vai alterar, nessa formulação, ó, como a pressão aparece aqui na atividade, ó, ela vai alterar esse termo aqui, ó. Mas isso aqui ó, só depende da temperatura. Tá? Só depende da temperatura desejada. E não vale botar a temperatura aqui, porque, por exemplo, se eu quiser fazer a 500 graus, eu não posso pegar o dado a 298 e colocar 500 aqui.
Então isso aqui é um erro que eu tenho que fazer para corrigir o K na temperatura é usar essa equação, então muito cuidado. Para a pressão, vocês notem o seguinte, se eu voltar lá para a formulação original, tá, do K, do produtório, vocês vão notar que eu tenho o seguinte, ó, se eu pegar e fizer lá novamente lá, o K igual, então vamos voltar aqui, deixa eu achar a equação aqui, ó, que está lá no slide C, ó, ele é o produtório das atividades no I. Tá? Então ele vai ser o seguinte, ó, se eu pegar e fizer lá, por exemplo, para a minha reação, eu teria pressão vezes a fração molar de C, elevado no coeficiente C, tá? Eu teria a atividade do componente D, tudo isso, né, na verdade, elevado a D, e A dos componentes aqui, tá? Desculpa, B e B, tá? Onde na verdade o correto é colocar, né, em cada pressão, ó, por um bar, por um bar, por um bar e por um bar. Tá? Então essa é a atividade, ó, só lembrando onde é que saiu aqui, ó, da atividade, ó, para cada um dos componentes. Então, de uma maneira geral, vocês vão notar o seguinte, ó, não necessariamente para essa equação, mas ele vai ficar geralmente expresso da seguinte forma, como a pressão sobre a pressão de referência, que é esse 1 bar, que eu marquei em vermelho, elevado no nu, que é o coeficiente estequiométrico geral. O que é o nu? Vamos lembrar aqui, ó, o que é o nu? Olhando lá no material de aula. É simplesmente a soma dos coeficientes estequiométricos. Então, é C mais D menos A menos B. Tá? Então ele vai ser essa razão aqui, ó, P sobre a pressão de referência vezes nu, de forma genérica, tá? Vezes o produtório de Y na nu. Nesse caso em particular, né, seria P sobre P0, C mais D menos A menos B, tá? Vezes Y de C na C, Y de D na D, Y de A na A e Y de B na B. Ok? Então nós temos essa equação aqui, ó. Então vocês notem o seguinte, que aparece um termo aqui de pressão, ó. E na verdade é ela que vai dizer ali o que vai acontecer com a reação quando a gente varia a pressão do sistema. Tá? Então aparece ela de forma explícita. O K só depende da temperatura. Aqui vocês têm as frações molares e aqui vocês têm a razão de pressão. E o que acontece? Esse nu pode ser positivo. Quando é que ele vai ser positivo? Quando o número de moles de produtos for maior que dos reagentes. E ele vai ser negativo se o contrário, se o número de moles estequiométricos dos reagentes for maior que dos produtos. Então vocês podem ter duas situações. Quando vocês têm o nu maior que zero, ou seja, quando na reação há uma formação do maior número de mol, ou um menor número de mol. Tá? Então, olha o que acontece. Se o nu for positivo, por exemplo, pega aqui o valor de 1 mesmo. Tá? Se eu aumentar a pressão para 10, ou seja, deixar a minha reação, ao invés de acontecer em 1 bar, acontecer em 10 bar, então, ao invés dessa razão ser 1, vai ser 10, essa reação. Para essa constante ser a mesma, que ela só depende da temperatura, se isso aumenta em 10, multiplica por 10, isso aqui eu tenho que dividir por 10, reduz em 10 vezes para o produto continuar o mesmo. Ou seja, todo aumento que eu tiver aqui vai acarretar uma diminuição aqui. Então, toda vez que eu tenho um nu positivo, ó, quando eu aumentar a pressão, tá, eu vou aumentar esse termo, e esse termo vai ter que diminuir proporcionalmente. Se aumenta em 10 vezes, isso tem que reduzir em 10 vezes. E lembrando, isso aqui é a razão de produtos para reagentes. Se isso diminui, significa que eu tenho mais reagentes do que produtos. Então, nesse caso, se o nu é positivo, eu tenho que ter uma diminuição do meu produtório de Y na nu, tá? Que, como a gente viu, né, é produto sobre reagentes. Então, com a diminuição desse fator, significa que eu tenho mais reagentes do que produtos. Eu estou, na verdade, desfavorecendo a reação, tá? Se o nu é positivo. E aqui eu tenho uma situação inversa. Se o nu é negativo, era como se eu tivesse 1 sobre uma razão aqui de 10. Então, por exemplo, isso seria 10 vezes maior. Então, eu estou aumentando o produtório, que como é proporcional a produto sobre reagente, significa que eu estou formando mais produto. Tá? Então, um aumento de pressão
Sempre falando em aumento de pressão aqui, nos dois casos. Ó. Sempre um aumento de pressão. Se eu aumentar a pressão, se ele vai favorecer o produto ou reagente, vai depender desse coeficiente estequiométrico total. Tá? Então, vocês notam, se ele for positivo, eu vou desfavorecer a formação de produto. E se for negativo, ele vai favorecer a formação de produtos. Tá? Então, isso vai depender do sistema. E se nu for zero, tá? E obviamente o que acontece se o nu for zero aqui, ó, aumentar a pressão não mexe em nada na minha composição do sistema. Então, se eu fizer a pressão a 1 bar ou a 100 bar, tá? Claro, se eu desconsiderar os efeitos dos desvios da idealidade, isso não vai afetar a minha composição de equilíbrio. Então, a pressão aparece explicitamente. Tá? Então, vamos lá resolver um exercício e a gente vai botar em prática todas essas situações. Então, o nosso exercício vai ser o seguinte. A nossa reação vai ser uma reação onde N2O4 vai se decompor em 2 moléculas de NO2. Essa é a nossa reação. Ok? E a nossa situação vai ser a seguinte. No início, nós vamos carregar o sistema com uma dada quantidade de N2O4. Tá? E o objetivo, então, no final é saber, ó, qual o número de moles que eu tenho de N2O4 e qual o número de moles que eu tenho de NO2. Então, como a gente viu lá anteriormente, isso basicamente consiste em determinar o grau de avanço, ok? Que também vai ser aqui, na verdade, com valores intermediários, aqui a gente vai obter a composição do sistema em equilíbrio. Então, a gente viu ali, nessa primeira parte, na parte anterior da aula, que é possível formular uma condição de equilíbrio em termos dessa composição, da fração molar do sistema. Então, é a partir daquela condição de equilíbrio que a gente vai determinar o X. Então, nós vamos assumir gás ideal. Então, a nossa atividade vai ser simplesmente a pressão parcial de cada componente por 1 bar, a barbada. E a nossa primeira parte vai ser a seguinte, ó, vamos assumir que eu tenho inicialmente 1 mol de N2O4. Então eu vou ter 1 mol, eu não vou ter nada do meu produto. E vamos assumir que essa reação aqui, ó, ela sempre vai ser conduzida numa dada temperatura e pressão. Ok? Então vamos pegar nesse nosso primeiro caso, aquela condição lá que é, na verdade, igual a padrão, que é 298K e P é igual a 1 bar. Então, beleza, o que a gente precisa fazer então é o seguinte, nosso primeiro problema, nós precisamos formular a relação de equilíbrio. Tá? Qual é a relação de equilíbrio? Então, o que era a relação de equilíbrio? Vamos voltar aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Então, o K, ele vai ser igual, tá, ao produtório das atividades dos produtos pelo reagente. Então, nesse caso aqui é simples. Por quê? Porque eu tenho só a atividade do NO2 ao quadrado, porque o quadrado, coeficiente estequiométrico 2, dividido pela atividade do N2O4. Então, isso vai ser, ó, pressão vezes a fração molar de NO2 sobre 1 bar ao quadrado, sobre a mesma coisa para N2O4. Ok? Então isso vai ficar o quê? Vai ficar como pressão sobre 1 bar elevado a 1 na frente, tá? Vezes a fração molar de NO2 ao quadrado vezes a fração molar de N2O4. Tá? Então essa é a nossa relação de equilíbrio. E ela vai ser válida, em princípio, para qualquer temperatura e qualquer pressão. O que a gente precisa agora é calcular um K apropriado para a temperatura de interesse. A pressão, ó, como naquele exemplo que eu mostrei anteriormente, ela aparece explicitamente a dependência de pressão. Tá? Então o que a gente precisa é calcular o K a 298. Então como é que a gente calcula o K a 298? Então o K, novamente, voltando à definição, ó, aqui, ó, essa definição aqui. Então ela vai ser exponencial do menos ΔG de reação sobre RT. Tá? Então,
o que a gente vai fazer? Esse ΔG de reação, a gente precisa calcular ele primeiro. Opa! Desculpa essas fugidas da câmera aqui. Então, o ΔG de reação, ele vai ser o que? Pela estequiometria da reação, 2 vezes o ΔG de formação do NO2, desculpa. 2 vezes o ΔG desse, menos 1 vez o ΔG desse. ΔG de formação do N2O4. Tá? Então, onde é que eu tiro isso aqui? Daquela tabela. Tabela de propriedades termodinâmicas. Então, se vocês pegarem a tabelinha, eu vou catar aqui a tabela, vocês vão procurar aqui em algum lugar, o componente. Então, vocês vão procurar lá componentes inorgânicos. Então, vocês vão lá catando, até que vão chegar lá no NO2 e no N2O4. Garanto que vocês vão pegar ele, só mostrar aqui para vocês, que vocês vão pegar ele no estado de agregação correto. Então, os dois estão em fase gás, N2O4 gás, ele tem para o líquido e para o gás. Cuidem disso, muito importante, tá? E o NO2 em gás. Então, ele fornece aqui para vocês o ΔG de formação desses componentes e o ΔH de formação, mas a gente vai usar depois, tá? Então, se eu pegar esses ΔG de formação, eu vou ter, para o do NO2, esse aqui, olhando na tabela, então eu tenho o NO2 gás, eu vou ter 51,26 kJ por mol. Tá? E eu vou ter para esse outro cara aqui, o N2O4 em fase gasosa, 97,79. Ok? Na mesma unidade ali, tá? Então, o que vocês precisam agora é fazer o seguinte, fazer a continha do ΔG de reação. Ele vai dar um valor aqui, tá? Isso aqui vai dar, como eu falo sempre em aula, falo agora. Calculem para garantir que está certo. Isso vai dar em 4.730 joule por mol. Tá? Confiram que é um 3 aqui. Confiram, a gente sempre tem que conferir, né, se o valor está correto. 4.730 joule por mol. Essa é a diferença. Tá? E aí o que eles vão fazer vai ser o seguinte: jogar isso aqui. E lembrando, esse ΔG vale a 298. Então vocês têm que usar 298 aqui. Se vocês botarem outra temperatura aqui, mesmo que a reação tivesse temperatura superior, está errado. Essa temperatura, quando vocês pegam esse ΔG a 298, isso é 298. Tá? Então 298 Kelvin. Tá? E aqui vocês têm o R, que daí dá para usar lá 8.314 joule mol Kelvin lá, a unidade padrão lá, tá? Calculando esse K, vocês vão chegar num valor aí de 0,1482, tá? Então esse aqui é o valor do meu K. Então para que serve esse K aqui por enquanto? Para eu colocar nessa relação de cima, independente, no equilíbrio, a razão entre essas frações molares aqui e a pressão, ela tem que dar 0,1482 na temperatura de 298. Tá? Então o que a gente tem que fazer agora, na verdade, muita gente gosta de fazer como primeiro, mas é sempre bom calcular a probabilidade termodinâmica e depois montar a tabela estequiométrica. Ou pode inverter a ordem, isso aí fica aí ao gosto do cliente. Tá? O que eu tenho que fazer de alguma maneira agora é estabelecer uma relação entre a fração molar e o grau de avanço. Tá? Então vamos lá. Então para isso a gente monta uma tabelinha, igual aquela que eu comentei lá do slide 2 aqui, do slide 2, que é essa aqui, essa tabelinha aqui, tá? Então o que tem no início e tem no fim as frações molares, tá? Tá chamada tabela estequiométrica. E com ela a gente vai expressar as frações molares e jogar lá na relação de equilíbrio. Então vamos lá, mãos à obra. Então eu vou ter nesse caso, novamente, vamos botar aqui, volta aqui, início, final, tá? E a fração molar. No final sempre, né, a gente está interessado. E aqui eu só tenho dois componentes. Eu tenho o reagente, tá, N2O4, e eu tenho o meu produto NO2. Tá? Então vou ter que fazer essa sistemática aqui, lembrando.
Tá? Então, o que eu tinha no início de N2O4? No início, eu falei para vocês, ó, voltando à formulação do problema, ó, que eu tenho 1 e 0 do outro. Então, eu tenho 1 mol do meu reagente e não tenho nada do meu produto no início. Se você tiver outra condição, é só mudar aqui. O que eu vou ter no final? Então, lembrando, ó, o que eu vou ter no final? É o que eu tenho de início, menos o coeficiente estequiométrico A, que nesse caso vale 1, vezes o grau de avanço. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter no início eu tinha 1, aí vai ficar menos, o coeficiente estequiométrico é menos 1, né? Então fica menos 1, tá? Vezes o grau de avanço. Então vai ficar 1 menos x. Beleza? Tá? E o que eu tenho para o meu produto? Por alguns dos produtos eu vou ter, ó, o que eu tinha no início, mais o coeficiente estequiométrico vezes x. Então nesse caso eu tenho nada no início, mais o coeficiente estequiométrico, nesse caso, lembrando, o coeficiente estequiométrico para esse problema aqui, ó, ele é 2. Então nós temos aqui, ó, 2 vezes o x. Então isso vai ser igual a 2x, simplesmente. Tá? Então essa é o que eu tenho no fim, por N24 e por NO2. Tá? Quanto que eu tenho no total? Basta somar. Então o total, no início eu tenho 1, tá? Tenho um total de 1, e no final eu vou ter um total de 1 menos x mais 2x, ou seja, no total eu vou ter 1 mais x. Então note que vai haver um aumento do número de moles. Tá? Por que vai haver um aumento do número de moles? Ó? Porque para cada um desses que desaparecer vão surgir 2. Então se no início eu tinha 1, no final eu vou ter uma quantidade superior a 1. Tá? Então essa aqui é a quantidade total. Então o que eu vou ter aqui no final das contas é o seguinte: qual é a fração molar desse componente aqui no final da reação? É a quantidade dele presente dividido pela quantidade total. Tá? Então é essa quantidade aqui, ó, final, que eu tenho que normalizar o número de mol do componente desejado. E pela lógica aqui vai ser 2x sobre 1 mais x. Então essa aqui vai ser a fração molar do N2O4 e esse vai ser a fração molar do NO2. Tá? Bem, agora o que eu vou fazer é o seguinte: volto para a minha relação de equilíbrio, onde agora eu já conheço o K, e agora eu tenho uma relação para esses camaradas aqui em função do grau de avanço. Então, eu vou só copiar aqui de novo, ó. K igual a pressão do sistema por 1 bar vezes a fração molar de NO2 ao quadrado dividido pela fração de N2O4. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora é o seguinte, ó. Só substituir essa relação aqui, ó, pela relação com a fração molar. Então isso vai ficar como? Ó? Vai ficar P sobre 1 bar, tá? Vezes. Então cadê o Y de NO2? Está aqui, ó. Então vai ficar em cima 2x sobre 1 mais x ao quadrado dividido por essa quantidade aqui, ó. Que é a quantidade, ó, é o Y de N2O4, 1 menos x sobre 1 mais x. Tá? Então o K vai ficar igual, essa equação vai ser universal agora para qualquer pressão, tá? Vezes o Q, vai ficar vezes 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, vai ficar aqui 1 mais x ao quadrado, com isso 1 mais x quarto, então vai ficar 1 mais x, e ainda sobra ali no meio da história aquele 1 menos x. Ok? Então essa é a relação de equilíbrio. Só que agora vocês notam que não tem mais fração molar na história, nós só temos o grau de avanço. Então está resolvido o problema. Então, ó, lembrando que na temperatura de 298, o meu K de equilíbrio, que eu calculei anteriormente ali, ó, só voltando, ó, 0,1482. Tá? E lembrando que o meu primeiro cálculo é na pressão de 1 bar, a condição desejada. Tá? Então essa continha aqui vai ficar como? Vai ficar 0,1482 igual, vai ficar 1 bar sobre 1 bar, vai embora, 4x ao quadrado, 1 mais x, 1 menos x. Tá?
Então agora, isso vai ser uma quadrática, ou vocês põem na calculadora, o que vocês acharem aí mais conveniente, tá? Eu vou pular, só confiram, sempre como eu falo, né? Confiram os resultados. Esse x aqui, ó, resolvendo essa equação, tá? Resolvendo essa equação, ela vai dar um valor de x igual a 0,189. O que é esse 0,189? É o grau de avanço, tá? O que ela vai me fornecer a composição do sistema que satisfaz a condição de equilíbrio. Então, no equilíbrio, melhor dizendo, a reação vai progredir na direção de formação de produtos até que eu chegue num x.0189. Tá? Só lembrando, fisicamente, lá do início, fisicamente, que vocês estão determinando, ó, voltando lá no início da aula, é esse ponto aqui, o ponto onde o g é mínimo. Só que a gente fez toda aquela introdução de variáveis lá para tornar o problema mais tratável matematicamente. Então é esse o significado desse 0,189. Tá? Com esse 0,189, vocês podem calcular o número de mol de cada espécie no sistema. Então, ó, voltando para a tabela, ó, o número de mol de N2O4, ele vai ser 2 vezes esse x, tá? E o número de mol, desculpa, esse é o número do NO2, melhor dizendo, tá? Esse número aqui, ó, 2 vezes x, e o número de moles do N2O4, ele vai ser 1 menos x. Então basta vocês jogarem os valores ali, tá? E vocês vão chegar aqui na quantidade de mol de cada um reagido, tá? Então, vocês vão formar aqui, ó, vocês vão ter no final o número de mol aqui, 1 menos 0,189. Deixa eu calcular, que eu devia ter calculado, não fiz, né? 1 menos 0,189. Então, isso vai dar 0,811. Tá? E isso aqui vai ser 2 vezes 0,189. 0,378. Então essa é a quantidade que foi formado, tá, de cada um dos componentes do sistema. Tá? Com isso aqui, ó, basta eu calcular usando minha tabela estequiométrica qual o número de moles no final de cada um. 2 vezes x é o NO2, tá? E o menos x é de N2O4. Tá? Para calcular a fração molar agora, ó, basta vocês pegarem essas equaçõezinhas aqui, ó. Então eu deixo para vocês fazerem também, ó, a fração molar de N2O4 e a fração molar de NO2, vocês confiram, isso vai dar 0,682, e a fração molar de NO2, 0,318. Tá? Então vocês notam que no início eu tinha 100% do meu reagente, tá? Tinha 100% do N2O4, e no final eu tenho 68% dele e quase 32% aí do NO2. Então a reação progrediu, né, até chegar nessa composição. Então todos esses valores estão atrelados, ó, o X e o Y. Tá? Beleza. Outra coisa que vocês podem calcular também, tá, se vocês quiserem calcular, é a fração convertida. O que é a fração convertida? Vamos fazer um parênteses aqui, ó, em vermelho. O que é a fração convertida? A gente vai só fazer um comparativo com um caso depois. Essa fração convertida vai ser sempre o que reagiu pelo que tinha no início. Então, o que eu tinha no início de N2O4? Eu tinha 1 mol. E reagiu quanto? Ele reagiu justamente, ó, nesse caso, a própria fração. Ou seja, eu tinha 1 e desapareceu 0,189. Então, nesse caso aqui, dá para dizer que mais ou menos 19% do que eu tinha do meu material, ele sumiu. Tá? Permaneceu ali os 80%. Tá? 82% aproximadamente. Bem, então isso a gente fez nosso primeiro cálculo na temperatura de 298. Se eu quiser fazer o mesmo cálculo agora, ó, vamos voltar, é o mesmo cálculo, a mesma situação, só que agora nós vamos fazer numa temperatura mais elevada. Então vamos pegar aqui, ó, na temperatura, então a parte B, ó, eu quero conduzir na pressão de 1 bar ainda,
Tá? Só que agora vamos aumentar a temperatura aí. Vamos trabalhar aí, deixa eu ver que valor que eu coloquei aqui, 400 Kelvin. Não muito sim, mas já vai dar uma diferença. Tá? Então o que eu quero fazer é calcular a mesma coisa. Eu quero calcular a composição de equilíbrio, ou seja, quero calcular o grau de avanço e com isso a composição do sistema. Então, vamos ver o que acontece. Será que aumenta a quantidade dele? Será que diminui? Vamos dar uma olhada. Então, assim, ó, o que permanece do caso anterior, o que não muda? O que não muda de jeito nenhum, tá, nesse problema, tá, é essa equação aqui. Essa já está pronta. Tá? Essa equação não muda. A equação, não falando em valores numéricos, não muda essa equação e, consequentemente, não muda essa aqui, que é a continuação daquela. Quando a gente introduz lá o grau de avanço, chega nisso aqui. Então, isso aqui ó, continua valendo. Então, nós temos aqui só copiar, né? Pressão sobre um bar, 4x ao quadrado, sobre 1 mais x, 1 menos x. Isso continua valendo. Isso não muda. Tá? O que vai mudar agora, então? Vai mudar o seguinte. Se eu aumento a temperatura, eu vou mexer no K. Então, tudo que eu preciso é calcular o K a 400 Kelvin. Como é que eu faço isso? Vocês, repito, já falei diversas vezes, o que vocês não podem é vir fazer isso aqui, ó, pegar o K, ó, e só jogar o 400 aqui. Não, isso está errado. Tá? O que você tem que fazer é o seguinte, a gente pode usar o K298, que já está calculado, e usar a equação de Van't Hoff, que a gente viu agora há pouco, para calcular na temperatura de 400, ó, que é essa aqui. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, vamos usar essa equação que a gente mostrou agora há pouco. Então, o logaritmo do K na temperatura de 400 sobre o K298, que é o nosso valor de referência, vai ser menos ΔH de reação, nós já vamos calcular, dividido por R. Aí eu vou ter 1 sobre a temperatura desejada, que é 400, tá? Menos 1 sobre 298. Então, é aqui a equação de Van't Hoff, ó, onde eu estou usando o 298, minha condição de referência, e eu vou pegar o K 400, claro, assumindo que esse ΔH não está variando com a temperatura. Para faixas estreitas de temperatura, relativamente pequenas, é uma excelente aproximação. Tá? Então, é assim que eu calculo o K em diferentes temperaturas. Então, eu tenho isso conhecido. Tá? Claro, R é uma constante. O ΔH de reação vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão pegar aquela tabela. E lá da tabela, ó, ele tem a coluna, como eu mostrei, ó, do ΔG de formação. Vocês vão pegar o ΔH de formação. Tá? Mesmo esquema. Então, o ΔH de reação, se vocês calcularem pela mesma lógica, tá? O que vai ser o ΔH de reação? ΔH de reação padrão, na condição ali de 298, vai ser 2 vezes o ΔH do NO2, que é o produto, menos o ΔH do N2O4. Então, vocês procurem lá na tabela, eu já vou dar o valor pronto. Tá? Eu tenho aqui isso como 57,12, tá? kJ por mol. Então, tira lá da tabela, aquela tabela, esse valor. Aí está feito, porque aqui é só vocês jogar agora esse ΔH de reação ali, naquele termo. Esse ΔH vem aqui, ó. Tá? E com isso vocês calculam o K a 400 Kelvin. Então, o K na temperatura de 400, ele é de 52,98. Ó, lembre que esse K298, ó, o valor dele, só lembrando, o K298, só vou colocar aqui por referência, ó, ele era de 0,1482. Era o que vocês esperavam? Sim. Por quê? Porque o ΔH é positivo. Se o ΔH é positivo, a reação é endotérmica, e como a gente viu, um aumento de temperatura leva a um deslocamento da reação na direção de formação de reagentes, ou seja, vocês têm um K maior. Então, quando a reação for endotérmica, esse K tem que sempre aumentar. Então, tá certo. Então, beleza, o que a gente tem que fazer é o seguinte, quando a gente calcula a temperatura, a gente só tem que corrigir o valor de K e resolve o mesmo problema aqui, ó. Tá? Isso aqui não se altera. Então, vocês fazendo essa continha, deixo para vocês, ó. Esse X vai ser, então, se eu pegar aqui, ó, essa equação aqui, ó, agora, e colocar o K que eu calculei a 400, esse 52,98, tá? Essa equação aqui vai me dar um valor de, calculem, 0,964,
tá? Bem superior ao anterior, e isso, colocando na definição das frações molares, N2O4 e de NO2, tá? Ele vai dar aqui, ó, de N2O4, 0.0182, a fração molar, e o NO2, 0.9818. Vocês notam que essa composição, ó, ela é muito mais rica em NO2 do que no caso anterior, ó. No caso anterior, deixa eu achar aqui de novo, ó, só mostrar, no caso anterior eu tinha 32% de NO2. Então, pelo fato de aumentar a temperatura e a reação ser endotérmica, ó, a composição foi para 98%. Então, essa é uma reação que seria interessante ao aumentar a temperatura, do ponto de vista termodinâmico, para aumentar, né, deslocar o equilíbrio nessa direção. Tá? Então, é assim que a gente geralmente conduz cálculos de variação de temperatura. E nesse caso também a fração reagida seria a mesma aqui de 9.818, nada demais. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, o que a gente tem que analisar? Ah, tá. Então, mexemos com a temperatura só. Partimos da condição padrão, fomos para uma temperatura alta. O que vai acontecer se agora... Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar... Agora vamos voltar para a temperatura de 298. Vai ser nosso problema C. Então, vamos pegar a temperatura de 298. Só que agora vamos pressurizar o sistema. Vamos trabalhar 10 bar. Novamente, o que muda no problema? E claro, novamente tem que calcular a composição do sistema e o grau de avanço. É o mesmo esquema. O que não muda? Vamos voltar ao caso A. Literalmente, nessas equações não muda nada. Isso permanece valendo, a pressão está explícita aqui, tá? E se é a 298, vocês vão usar o K 298. Se fosse a 400, por exemplo, vocês usariam aquele outro valor. Então isso não muda, a equação continua a mesma. Então vai ser P sobre 1 bar vezes as composições lá, que era a fração de NO2 e a fração de N2O4, que me deu, por sua vez, aquela equação lá que era pressão sobre 1 bar vezes 4x ao quadrado, 1 mais x, 1 menos x. Tá? Então, as mesmas equações continuam valendo. O que vai mudar, então? Vai mudar o seguinte. Claro, esse K continua... Se é 298, ele é 0,189. Então, a diferença vai aparecer explícita aqui. Ó, vai ser 10 bar para 1 bar, tá? Vezes 4x ao quadrado sobre 1 mais x, 1 menos x. Então, se você resolver essa questão, o que ela tem de diferente da A? Esse fator de 10 aqui. Tá? Então, se eu mexer nesse fator de 10 aqui, ó, esse fator como um todo, na verdade, vai ter que se reduzir em 1/10 para que essa constante continue, esse valor continue constante. Então, se eu aumento o fator de 10, isso aqui tem que reduzir por um fator de 10. Tá? Então, se vocês resolverem essa equaçãozinha aqui, ó, vocês vão encontrar o seguinte. Ó, vocês vão encontrar que o x ele decresce bastante. Ó, ele é 0,0607, pelo que eu achei ali. Tá? 0,0067. Então, as frações molares vão ser de N2O4, ele vai ser de 0,885, tá? E a fração de NO2 é igual a 0,115. Então, comparado com o caso inicial, né, ó, deixou a desejar. Ele formou aqui, ele tinha formado, ó, tanto que eu cheguei em 32%, aqui ele formou um pouco menos. Então, esse é um efeito do aumento da pressão que a gente tinha discutido. Ó. Se vocês lembrarem, voltarem lá no vídeo, ou eu posso pegar aqui para vocês, se eu achar, ó. Esse caso aqui, ó, o nu é um nu positivo nesse caso, ele vale 1, ele é maior que 0. Então, ó, um aumento de pressão faz cair o produtório, isso significa que eu vou privilegiar a formação de reagentes em detrimento dos produtos. Tá, isso é uma generalização daquela regra que vocês aprendem lá desde sempre, lá, que a reação sempre vai ser favorecida com aumento de pressão no sentido do menor número de moles. Tá? Matematicamente, a relação é essa que a gente está vendo aí para o nu. Então, é assim que a pressão entra. Tá? Então, a gente analisou já o caso padrão, o caso de temperatura e o caso de pressão. Então, só para fechar, uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é a questão do inerte, que a gente tem lá no slide, deixa eu ver o número do slide, se eu não me engano, é um dos últimos slides da aula, penúltimo, slide 9, que é o seguinte: tudo que eu coloquei no meu sistema ali estava reagindo, e se eu colocar alguma coisa diferente no sistema, o que vai acontecer?
Então a gente vai ver o seguinte. Se vocês olharem no material de aula, vocês vão ver que se o coeficiente estequiométrico global é zero, tá? Se tu colocar algum inerte, ou seja, algo que não reage ali, isso não vai mexer em nada na reação. Mas se vocês colocarem se vocês tiverem um nu positivo ou negativo, vocês vão ver que o fato de vocês diluir ou concentrar o sistema, tá, vai alterar a composição de equilíbrio. Não muda o K, não muda nada, ele só altera a composição de equilíbrio. Tá? Então, o último problema que a gente vai resolver para fechar, já está no finalzinho, é o seguinte. Na mesma temperatura, 298, mesma pressão de um bar. E o que eu vou fazer de diferente então? Eu vou fazer o seguinte. Vocês lembram que lá no começo do problema eu dizia o seguinte, que eu colocava um mol de N2O4, não colocava nada do NO2. Tá? O que vai mudar agora então? Vai mudar o seguinte, eu vou colocar algo que não participa da reação, que é nitrogênio. Só que eu vou, em vez de colocar 0, eu vou colocar um valor de 1. Vou colocar um mol ali, ó. Ele não vai participar em nada da reação, ele só vai estar ali, digamos, ali em contato com os demais, mas ele, em princípio, não é consumido, não é formado. Então, o que vai acontecer? No final, esse nitrogênio tem que estar ainda aqui, mas vai haver variações no O2. Por que não vai dar a mesma resposta do inicial? A gente vai ver aqui nesse caso. Justamente pelo fato do coeficiente ser maior que zero, a gente vai ver que nesse caso há um favorecimento na formação de reagentes. Daqui a pouco vai ficar claro por quê. Então assim, ó, o que muda do problema anterior? Nessa condição aqui, ó, não tem nem o que discutir. O K é aquele mesmo que a gente calculou, 0,1482. Mas o que vai acontecer é o seguinte, quando eu estou colocando esse nitrogênio, eu vou diluir o meu N2O4. A minha fração molar dele vai diminuir. Então, pelo fato de diluir N2O4 aqui, ele vai alterar a composição do sistema. Então, basta a gente olhar lá no começo, lá o que a gente desenvolveu. Tá? Vocês vão ver o seguinte, que essa parte da equação continua a mesma, essa não muda. Mas vai mudar a nossa tabela estequiométrica, porque eu vou ter que levar o nitrogênio em conta aqui agora, isso que a gente vai formar. Isso que a gente vai levar em consideração. Então essa equaçãozinha final aqui muda. Essa inicial não muda, o K não muda, só vai mudar essa final. Por que vai mudar a final? Pelo seguinte, vamos montar nossa nova tabelinha. Tá? Então nossa tabela vai ser agora o seguinte, ó. Então eu tenho, vou fazer o mesmo esquema. Início, final e a fração molar. Então eu tinha lá, lembrando, N2O4, o NO2, só que agora eu tenho ali o intruso, que é o meu inerte. Então no início eu tinha 1 e 0 desse, só que agora eu vou ter um mol desse aqui também. Então note o seguinte, já vai mudar uma coisa, no total, no início eu vou ter 2 moles, que antes eu tinha só 1. Então no final vai ser a mesma lógica, eu vou ter 1 menos x, basta olhar na tabelinha de antes, eu vou ter 2x, mas esse cara aqui, ó, vai ficar no mesmo lugar. Então note que isso aqui não muda. O que mudou foi isso aqui e, consequentemente, a quantidade total. Agora eu tenho 2 mais x. Então, ó, só mostrando a tabelinha anterior, ó, olha a diferença. Eu tinha 1 menos x e 2x, mas o total é 1 mais x. Mas agora, em vez de ter 1 no início e 1 mais x no final, eu tenho 2 e 2 mais x. Então, isso, obviamente, vai acabar afetando a composição do meu sistema. Então, na composição do meu sistema, eu vou ter, aqui no final, 1 menos x dividido por 2 mais x. Tá? Aqui eu vou ter 2x dividido por 2 mais x. E aqui, claro, a fração molar vai ser de 1 sobre 2 mais x. Então elas vão ser diferentes do caso anterior. Então isso que altera o sistema. Eu estou diluindo o sistema nesse caso, ele vai alterar a composição da mistura. E isso vai levar, como a gente vai ver para esse caso, né, um desvio aí, uma variação na condição de equilíbrio. Então o K, ele continua tendo a mesma forma. Ele vai ser pressão sobre 1 bar vezes a fração molar de NO2 ao quadrado pela fração de N2O4. Só que agora vai mudar. Então façam aí, ó, o desenvolvimento. Eu já vou pular aqui, ó, para a gente ganhar um tempo.
Ele vai dar essa equação aqui de diferente, ó. Então vocês notem que essa equação, ó, é ligeiramente diferente daquela que a gente estava resolvendo. Ó a comparação entre elas, ó. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho que resolver essa equação aqui, ó. Se eu vou fazer, né, a 298, tá? A pressão, eu já coloquei a pressão de um bar aqui, né? Então já cortou esse termo aqui. Então isso aqui tem que ser igual ao 0,1482, a nossa constante de equilíbrio é 298. Aí vocês notam o seguinte, se fizer essa continha aqui, ó, ele vai dar um valor de 0,25. Tá? Isso corresponde a uma fração molar. Se a gente for agora calcular a fração molar a partir desse 0,25, ele vai dar uma diferente. Ó. Isso aqui, calculando, vai dar aproximadamente 0,333. Isso vai dar 0,222. E claro, o nosso intruso ali, ó, ele estava em 50% no início, né? Agora no final, ele vai estar em 445. O número de mol é o mesmo, mas a composição muda porque houve variação no número de moles por causa da reação. Mas olha que interessante, ó. Comparado com o caso anterior, nossa quantidade reagida era de 19, que é o equivalente a uma fração convertida de 19%. Tá? Agora, eu coloquei o nitrogênio ali, magicamente ele aumentou para 25%. Ó, deu uma melhora, formou mais produto. Mas como é que ele faz isso? Basicamente, se ele não é um catalisador, ele não é nada. Ele não está, claro, o catalisador nem altera o equilíbrio, mas tipo assim, ele não está perturbando em nada o sistema reacional. Como é que ele está deslocando a composição do equilíbrio? Simplesmente por estar presente. É pelo seguinte, ó, se a gente pegar a equação aqui, ó, nessa forma aqui, ó, notem o seguinte, que o K tem que ser o mesmo, tá? Comparado com aquela nossa primeira situação. Se eu diluir o sistema, significa que essas frações molares têm que diminuir. Tá? Só que aqui em cima eu tenho uma diminuição ao quadrado e aqui uma diminuição na potência 1. Então, por uma dada variação que eu tiver aqui, por exemplo, se eu reduzir em 10 vezes a quantidade de NO2, como é ao quadrado, eu vou ter que reduzir em 100 vezes o N2O4. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma potência de 2. Então, se eu reduzo a fração molar em 10, aqui eu reduzo em 100 para manter a mesma razão, ou seja, o mesmo valor de K. Então, nesse caso, eu vou estar diminuindo mais o NO2O4 do que o NO2. Isso é o equivalente a formar mais NO2 no sistema. Então, eu vou estar favorecendo a formação de produtos. Então, isso é uma regrinha que meio que está lá no formulário, mas é basicamente o seguinte. Nesse caso, como o nu é positivo, toda vez que vocês colocar um inerte, esse efeito aqui é simplesmente uma razão, vocês podem ver matematicamente, toda vez que o nu for positivo, vocês vão deslocar no sentido da formação de reagentes. Tá? Então, se está formando mais moles na reação, por exemplo, daqui está formando 1 para 2, se eu colocar um inerte, ele vai sempre aumentar. Agora, se eu tivesse uma reação com o nu negativo, e vocês usassem o mesmo raciocínio lógico, ele estaria deslocando, na verdade, a reação nesse sentido para a formação de produtos. Ele prejudicaria a reação. E lembrando, qual é o motivo? Ó, o K tem que ser o mesmo, mas as composições estão diminuindo por causa dessa diluição. Mas uma diminuição aqui, para essa aqui compensar a diminuição do termo de cima, ó, se isso aqui cai em 10 vezes, isso aqui tem que cair em 100. Então, de alguma forma, eu vou ter que formar mais produtos, consumir mais reagente para manter essa razão constante. Então, é assim que o inerte funciona no sistema. Então, isso encerra o exercício. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí alguma coisa. Maiores dúvidas, consulte os slides da aula. Consultem, como eu disse, lá no capítulo 9 do Koretsky, o do Sandler, me baseei bastante no livro do Sandler, muito bom capítulo de equilíbrio químico, que é a seção 9.1. Inclusive, esse exercício é resolvido lá também de uma forma bem similar. Então, qualquer dúvida, só consultar.